por que o nosso investidor deve ter uma parcela do capital dele lá fora? Por que o investidor ele deve investir no exterior, em moeda forte, em dólar, nos Estados Unidos? Pode começar, Eric. Bem, basicamente, hoje a gente tem, no cenário brasileiro, a gente é um cenário muito cíclico, como eu falei, então a gente trabalha com empresas ligadas basicamente a commodities e bancos, minério, petróleo, entre outros tipos de serviços e produtos, tá? Os Estados Unidos é um hub, pessoal, então vamos pensar dessa maneira. Os Estados Unidos você acessa várias regiões geográficas, outros tipos de títulos de empresas, de setores, que historicamente você pode fazer uma descorrelação com o mercado brasileiro. Na prática, o que isso significa, né? Digamos que a gente está passando por um cenário de alta inflação aqui, alta de juros, cenário político cada vez mais iniciando, trazendo volatilidade para os mercados e, obviamente, o fiscal também é prejudicado, tá? Quando a gente pensa em descorrelacionar, primeiro, o dólar é uma moeda mais estável. Quando a gente está falando num cenário de recessão mundial, as pessoas buscam por juros americanos de tesouro, considerado como ativos de Tier 1 para balanços de empresas, então é isso que vale como colateral no mercado, ouro e também o dólar, né? Exemplo é o DXY, o índice que mede o dólar frente a outras moedas do mundo todo, tá? Então, um investidor que tem uma parcela, digamos, conservadora entre 5% a 15%, nesses períodos de turbulência na economia brasileira, a gente consegue trabalhar bem essa estabilidade do portfólio, né? A gente não vai garantir altíssimos retornos ou, obviamente, fazer uma alavancagem na carteira desse investidor, mas ele vai te trazer mais tranquilidade, ele vai te trazer mais proteção. Ou seja, nos Estados Unidos, a gente consegue trabalhar com juros norte-americanos, por exemplo, com títulos de tesouro, REITs, setores de inovação que, às vezes, no Brasil a gente nem tem acesso a esses investimentos. O que, obviamente, tendo uma classificação de uma boa alocação de portfólio, um bom asset allocation na carteira, a gente consegue fazer um bom benefício ao investidor, né, em relação a rendimentos. Então, queria só dar um adendo isso do fácil acesso, não só nos Estados Unidos, mas em outros países também, Europa, mercado asiático, isso é importante, né? Perfeito, Eric. Fazendo um complemento, Pietra, uma das falas do Eric no início, ele comentou que o nosso mercado ele é um mercado um pouco cíclico porque ele é bastante concentrado em commodities. Ou seja, nos Estados Unidos a gente consegue uma diversificação muito maior, a gente consegue investir em mais setores, investir de uma maneira realmente global. Se tu puder complementar essa parte, o Eric comentou então que o nosso mercado ele acaba sendo muito concentrado em alguns setores, em algumas empresas. E nos Estados Unidos, querendo ou não, acaba tudo passando por lá e a gente tem mais opções, correto? Perfeito, acho que o Eric já elencou aí os principais pontos, mas sempre bom reforçar, né? Então, essa questão, primeiro, da diversificação, e aí traz muito o que você trouxe da diferença entre as bolsas. Quando a gente olha a nossa bolsa, o Ibovespa é composto entre 30% a 40% por commodities, na casa mais ou menos de 36% são commodities, mas 20% são bancos, ou seja, só aí a gente já tem grande parte do nosso índice composto em setores, bancos assim, cíclicos, né, ambos os setores muito cíclicos, e assim, de uma economia mais de valor, de uma economia mais antiga, que a gente diria que quando a gente compara com o mercado nos Estados Unidos, é muito diferente. Do lado dos Estados Unidos, então a gente vê que o S&P 500 é composto mais ou menos por 40% por empresas de tecnologia, ou seja, uma composição setorial muito diferente da nossa bolsa. Empresas de saúde também têm representatividades muito diferentes na nossa bolsa. E mesmo do lado de tecnologia, quando a gente olha, eu acho que é muito engraçado a gente olhar, né, porque a gente entra mais no detalhe, porque aqui no Brasil representa mais ou menos 1% do Ibovespa, sendo que é uma empresa tech aqui, né? Enfim, é uma local web, é uma TOTOS, uma local web é uma empresa de hospedagem de site. Quando a gente olha para os Estados Unidos, o que é uma empresa de tech? Poxa, quando a gente olha dentro do S&P, tem a quebra, né, por membros, né? O setor de tech é composto por semicondutores, por softwares, por hardwares, que são empresas efetivamente que trazem aí uma inovação tecnológica. E isso, nesse momento que a gente está vendo, é extremamente relevante. Por quê? O Eric também comentou dessa pressão que a gente está vendo nos múltiplos, né? Nessa correção. Então, a gente veio de 2020 e 2021 em que o S&P negociou acima da média histórica, na casa de mais de 20 vezes PI, sendo que a média histórica é mais próxima aí dos 16%, e agora está se aproximando de novo dessa média histórica. E aí, nesse movimento de correção, a gente tem que encontrar as boas oportunidades. E dentro das boas oportunidades, o que a gente elenca como boas oportunidades, né? São empresas que são capazes de gerar lucro. Então, empresas que têm no seu cerne, de fato, uma inovação tecnológica,
tecnológica, que de fato elas são capazes de agregar para o mercado, mesmo num cenário desafiador, essas são empresas, sim, que a gente vê como bons investimentos, que aí você pode aproveitar esse momento de correção. Mas antes da gente entrar nas oportunidades, eu ainda quero continuar aqui no ponto da importância, então, elencando os motivos de investir internacionalmente, que o Eric comentou, diversificação, primeiro deles, e aí, né, também comentou algumas fragilidades do nosso mercado. Então, se a gente olhar qual que é a representatividade do Brasil em diferentes dados econômicos, né? No PIB, a gente representa aproximadamente 3% do mundo. Na renda fixa, a gente representa aproximadamente 2,7%. E no mercado de renda variável, a gente representa 0,6%. Ou seja, o investidor que está restrito à Bolsa Brasileira, ele está olhando 0,5% das oportunidades do mundo, e ele está fechando os seus olhos para as outras 99,5 oportunidades de ganho. Principalmente quando a gente fala em renda variável, a gente está falando em potencial de maximizar os seus ganhos. É um investimento que tem um determinado nível de risco maior, quando a gente compara com uma renda fixa, enfim, com títulos públicos, mas é aí que a gente tem que capturar as boas oportunidades. Se a gente fechar o olho para 99,5%, assim, a gente vai estar desperdiçando boa parte do nosso potencial de ganho. E aí, Estados Unidos, que é o que a gente está focando aqui, representa mais de 60% do mercado de ações do mundo. Não é à toa que a gente fala tanto de Estados Unidos, assim. Lá já estão concentradas grande parte das empresas de tecnologia. E quando você investe nesse mercado, você tem oportunidade de capturar aí o crescimento de alguns temas que a gente não tem acesso, que o Eric também colocou. Então, quando a gente fala em tech de verdade, o que é tech? É biotecnologia, é veículos elétricos, é tese de semicondutores, streaming, assim, streaming que já é um tech super, uma tecnologia super difundida no globo, entendeu? E a gente ainda não tem uma empresa na nossa bolsa que você possa ter exposição a isso, assim. A gente vai esperar o quê? Tá todo mundo andando de veículos elétricos aqui no Brasil, para daí a gente olhar para veículos elétricos? Não, né? Não faz sentido. Não, perfeito, Pietra. Só vou fazer um comentário antes, Eric. Muito bom esses pontos que vocês agregaram. A gente entendeu, então, basicamente o porquê que a gente deve investir lá fora. A gente tem um mercado muito maior lá fora, tem uma oportunidade de diversificação, de encontrar novos ativos e oportunidades que a gente não tem aqui no Brasil. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.